Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Então, eu sou Conceição Borges, sou agricultora, moro no distrito de Quaruçu, fazendo olho d'água da formiga na comunidade da Vila Santa Inês. Tudo começa, eu nunca gostei muito do tratamento que a zona rural recebia, principalmente as mulheres, porque a gente sempre viveu da agricultura, sempre trabalhou no campo, mas a gente nunca reconhecida, nunca agregava valores nos nossos produtos, e eu sempre me questionava o porquê de tanto descaso, o porquê de tanta desvalorização das mulheres. Aí estudei pouco, na minha época tinha que estudar o mínimo possível, eu fiz até, na época se chamava de segundo ano, que hoje é o fundamental, e a partir dali não tinha muito o que fazer, eu não tinha oportunidade de estudar na cidade, porque era tudo muito difícil, então eu encerrei minha carreira ali aos 16 anos e ali eu fui logo para um casamento. E como toda mulher da roça, é um casamento que tinha que dever obediência ao marido, tinha que viver as piores dificuldades do mundo, porque também era um agricultor, e a gente sempre viveu essa dificuldade. Tive 5 filhos, né, criando no maior sofrimento mesmo, que faltava tudo, pelas condições que a gente não tinha nenhum programa que garantisse a qualidade de vida ou melhorar a renda. Então, nesse momento, eu ouvia muito programa de rádio, eu sempre ouvia muito a Rádio Sociedade, e eu ficava muito encantada quando eu via se falar em programas das comunidades, falar no MOC, nesse tempo já se falava muito no MOC, embora eu não conhecesse. E meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre teve consciência de luta, sempre lutou contra esse sistema opressor que a gente vive, e ele é sócio fundador do sindicato. Então, ele participava assim da vida do sindicato, chegava em casa, fazia, eu diria que uma evangelização, onde ele falava da importância do sindicato, onde ele falava que o sindicato era para defender trabalhadores, e eu fui crescendo ouvindo aquelas informações. E aí, quando eu cheguei aí a 29 anos, eu tive um problema no meu olho, que foi uma úlcera de córnea. E nesse momento eu precisei me afastar da família, eu precisei me afastar e buscar tratamento fora. E quando eu volto de lá para cá, não tinha os benefícios que a gente tem hoje. Fragilizada, nesse momento meu marido também sofreu um grave acidente e ali ele perdeu um braço, então ficou assim muito sofrimento. Podia contar assim com a família, mas também nesse momento a gente contou com a organização e o apoio das comunidades, principalmente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a Associação Comunitária de Formiga, que a gente conhecia um pouco, e nesse momento o pessoal se organiza para tirar a gente do sufoco, fazer campanha de sobrevivência, de sustentação da nossa família. Estava nos aproximando de um período de plantio, e aí o pessoal foi para dentro da roça da gente fazer mutirão, para garantir que a gente não passasse fome, essa era a expressão. E nessa agonia toda, eu me aproximei do sindicato e me aproximei da associação e me aproximei do MOC, na época, a técnica que acompanhava a Organização das Mulheres, era a companheira Sônia Coutinho, e aí era um momento assim que eu estava vivendo essa fragilidade, mas também, nesse momento, essas pessoas tanto me ajudavam de forma emocional, né, que uma situação totalmente dolorosa que eu estava vivendo, mas me ajudou também na formação política. E quando eu saio desse sofrimento todo, né, começo a participar, eu sou convidada pelo sindicato, na época a presidente é Ninha, saudosa Ninha, que hoje já está no plano espiritual, e ela começou a fazer um acompanhamento intenso na minha casa, na minha comunidade. E aí um dia, conversando com ela, eu falei, Aninha, a única forma que eu tenho de compensar todo esse apoio que você está trazendo para mim é eu também fazendo parte
dessa organização das mulheres. E o foco ali era a mulher mesmo. Mas também eu sempre fui muito ativa, muito curiosa, e logo em seguida eu fui eleita coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município. Como o MOC já tinha um trabalho de forma regional, aí a gente integrou também essa Comissão Regional de Mulheres e eu comecei toda a minha história fazendo parte do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais aqui do município, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região de Feira de Santana e logo em seguida do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, que eu cheguei também a compor essa comissão. Então, toda a minha história começa aí e toda a minha história começa com o MOC e toda a minha história começa com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. Nesse momento, quando a gente passa por toda essa turbulência e logo em seguida vem a bonança, aí a gente começa a se organizar mesmo. Então, o que é que acontece? Nesse primeiro momento, a gente começa a estudar o papel da mulher na sociedade, a gente começa a estudar a geração de renda para a mulher, a gente começa a estudar que os espaços de poder, as mulheres não estavam nele. E qual é a primeira ação que a gente consegue aqui no município? Disputar o próprio sindicato. Porque mesmo naquele momento, a organização das mulheres era o maior número de filiadas, era o maior número de delegadas sindicais, era o maior número de associação, das associações, já era o maior número de mulheres na produção de alimentos, mas na direção do sindicato nós era a minoria e ainda tinha que estar dizendo em que espaço é que a mulher tinha que estar. E aí, depois disso aí, a gente vem com várias lutas, organizando e fortalecendo as lutas das mulheres, cada dia mais tendo um papel importante em outros setores, é importante a gente lembrar, principalmente para dizer que a seca não é um problema de Deus, é um problema dos homens. Morar no semiárido não é condenação, a gente tem que se orgulhar de morar nessa terra tão bonita, tão sagrada e tão próspera, não é? E aprender a lidar com a estiagem, que é uma outra grande tarefa que nós embarcamos e implantamos também, que é, com essa campanha de documentação, tudo começa dali, que as mulheres aprender a diversificar suas culturas, a assumir seu lugar na própria família. Hoje nós temos, naquele momento, foi uma outra luta, fazer com que a mulher assumisse, não é, o papel dela de chefe de família, porque mesmo ela sendo a chefe de família, dificilmente a gente teria coragem de assumir. E depois que a gente começa a organizar e ocupar esses espaços, principalmente nas direções de sindicato, essa conversa fica mais fácil, essa luta ela cresce, esses espaços também é muito ocupado, mas aí a gente começa a acessar também algumas políticas públicas de fortalecimento na produção de alimentos, na comercialização. A gente sempre trouxe no nosso debate que a nossa luta não é uma luta de mulher contra homem, é uma luta contra o sistema opressor que a gente tem aí e que a nossa luta sempre foi garantir que a família tem um espaço, né? Sempre foi dizer que a família tem que viver em harmonia e não tem que ser o homem que manda ou a mulher que manda. A minha mensagem é a seguinte: independente da profissão, independente do que a pessoa escolheu para a sua vida, mas a gente tem uma pauta de mulher que ela é única. Dignidade, respeito e valorização é uma pauta que unifica todas as diferenças. E dizer que assim, ó, mulher é irmãs. Nós somos irmãs, porque quando sofre uma mulher, dói na gente. E fechar dizendo que tem uma fala muito importante, principalmente que vem da Marcha das Margaridas, que é assim: mulher é mesmo que água, quando se junta, ninguém segura. Lugar de mulher, a mulher quiser. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito, o Brasil